Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês algo bem pessoal. Em 2020 eu escrevi uma carta pra mim mesma quando eu tivesse 30 anos. Isso foi há 4 anos atrás, não tem tanto tempo assim. Eu tinha 26 anos e eu escrevi essa carta quando eu ainda trabalhava no escritório com minha amiga. E eu confesso que eu tô bem ansiosa pra ver o que eu escrevi, o que eu esperava, porque eu sei que essa carta se trata disso, né? Sou eu do passado escrevendo pra mim no futuro. Então aqui nessa carta, em tese, né, tem o que eu estava pensando na época e que eu esperava pra mim mesma dali a 4 anos. Então, eu vou ler a carta com vocês. 16/10/2020, parênteses. Eu tô abrindo essa carta hoje porque essa carta foi escrita há 4 anos atrás, no mês de outubro. Então agora que a gente finalizou o mês de outubro, eu tô lendo ela, tá bom? 16/10/2020. Querida Ingrid, estou no escritório da Inova, neste momento, escrevendo essa carta junto com a Ingrid Lima, que está escrevendo a dela. O mais engraçado é que essa minha amiga, ela é mais nova do que eu, então ela não vai abrir a carta dela agora, vai abrir daqui a algum tempo. E como estamos nervosos de fazer isso! O Senhor sabe, fizemos uma oração antes de começar, pois aqui escreverei sobre mim para abrir daqui a 4 anos. Para não pensar, 4 anos é pouca coisa, né? Assim, considerando que é uma carta para você mesma do futuro. Você mesma do futuro daqui a 4 anos é pouco tempo, mas ao mesmo tempo, muitas coisas podem acontecer em 4 anos, né? Nesse momento, tenho 26 anos e já tive que dar uma pausa na escrita para atender ao telefone. Mas voltando, estou noiva do Rafael. Ah, eu estava noiva, olha só. E nosso casamento está marcado para o dia 12/12/2020, menos de 2 meses. E estamos organizando toda a festa no ano da pandemia do coronavírus. Está tudo meio incerto. Oramos para que possamos realizar essa festa com as nossas pessoas amadas, apesar de já termos reduzido a lista. Tantas coisas aconteceram e tenho tanto escrito no caderno de oração. Ai, eu parei de escrever nesse caderno de oração, inclusive. Vou ter que reler o que eu já escrevi no caderno e voltar a escrever de novo, porque realmente são muitas coisas que Deus tem feito. E nós somos, assim, peritos em esquecer. Estou me preparando para sair de casa, e nesse caso, sair da casa da minha mãe e dos meus pais. E sinto que isso está deixando minha mãe um pouco chateada. E tava mesmo. Apesar dela ser uma das pessoas que mais está me ajudando no casamento. Oramos para que o Senhor a fortaleça no lar, pois lá dentro somos apenas nós que realmente professamos a Cristo. Oro para que meu irmão se converta de verdade e para que os olhos do meu pai sejam abertos, que eles não venham a perecer. Continuo orando por isso até o dia de hoje. Falando em oração, também oramos pela família do Rafa, para que se entreguem a Cristo completamente. Atualmente na casa onde moro temos 2 cachorros. Nossa, a gente ainda tinha os 2 cachorros. A gente só tem um. Luke e Jack. No início surtamos por ter 2 cachorros, mas agora até estamos nos virando bem. Depois que eu saí de lá, enfim, nem tudo se virou tão bem assim. Eu e o Rafa temos planos pra sair do Brasil e morar no Canadá. Caraca, a gente tinha esses planos mesmo. Cara, tá vendo? Tá vendo como realmente em 4 anos muita coisa pode mudar? Pelo menos até o Rafa e eu completarmos os estudos que pretendemos. Confesso que estava muito receosa de sair, estava com medo pelo casamento ser tão recente, por ser tudo completamente novo e, claro, pela frieza espiritual do país. Pensei até ter alguns pensamentos sobre uma época que estive bem mal, com crise, etc., mas isso é passado. Que só para explicar, aqui eu tava colocando que eu tava preocupada com o fato de ser uma mudança tão grande, tão repentina, com um casamento muito recente e que talvez eu poderia passar por algumas crises de novo, como eu já tinha passado quando mais nova, mas eu cheguei à conclusão de que aquilo já passou. Isso não me afeta mais e de fato não me afetou nunca mais. Eu fui completamente curada. Tem um vídeo no canal onde eu conto o meu testemunho a respeito disso. Era disso que eu tava comentando aqui. Mas conforme o tempo foi passando, eu comecei a me interessar mais por isso e querer me aventurar a ir para principalmente levar a palavra de Cristo. Os planejamentos é que a gente vai em outubro de 2021 e só de pensar nisso já estou com saudades. Gente, eu sou muito apegada a pessoas, muito apegada a pessoas. Mas é o Senhor que decide nosso caminho e nos sustenta aonde formos. No geral, tenho tentado de fato viver para Cristo. Comecei a fazer postagens no Instagram a respeito da palavra, porque acredito que é onde eu posso alcançar mais pessoas nesse momento. Momento da pandemia, inclusive.
mas realmente quero fazer vídeos sobre, quero ser influência. Gente, há 4 anos atrás! Influenciadora por Cristo, e sei que isso vai exigir de mim tempo e dedicação. Que o Senhor me ajude nisso, porque quero fazer do meu ministério o meu trabalho. Ainda é mistério pra mim, porque isso aqui não é o meu trabalho, não ganho dinheiro com isso. E talvez não vou ganhar dinheiro com isso mesmo, mas eu entendo que o Senhor quer que eu continue fazendo, eu entendo que as pessoas são tocadas pelo que eu faço, pelo que eu falo, então continuaremos fazendo enquanto o Senhor permitir. O Rafa quer ter 4 filhos. Que o Senhor nos ajude a construir uma família saudável e estruturada na palavra. Que seja exemplo. Quero ter um filho antes dos 30 anos, mas Deus sabe como isso vai se dar. Amém, que deu certo. Sobre os 4 filhos do Rafa. É o desejo dele ainda, na verdade ele não coloca uma meta, ele tá bem assim, não vamos colocar meta. Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Já eu era uma pessoa que não queria ter muitos filhos, na verdade eu queria ter apenas um filho, ou nenhum filho, isso antes da minha conversão. Mas quando eu me converti, eu conheci o Rafael e a gente foi conversando, de fato algumas coisas começaram a mudar na minha cabeça, começaram a mudar na minha vida. E eu comecei a pensar de fato em ter mais filhos. E que bom que deu certo até agora, que eu queria ter um filho antes de 30 anos e eu engravidei do Judá com 27 e tive ele com 28. Engravidei em março e ele nasceu em dezembro e meu aniversário é em agosto. Quero muito ajudar pessoas, de alguma forma ser útil. Quero continuar sendo uma pessoa que gosta de pessoas e de festas, e encontros e eventos. Ai, gente, eu sempre amei isso, sempre amei mesmo. E assim, deu uma mudada, sim, deu uma mudada, mas não por causa de quem eu sou, não porque do que eu gosto eu deixei de gostar, mas por causa da minha rotina, né? Que rotina com criança muda, gente. Eu continuo gostando muito de pessoas, eu continuo estando muito próxima de pessoas, mas em relação a sair e ficar até tarde, programas que assim de fato não se encaixam, diminuiu drasticamente. Agora a gente costuma fazer programas de casais com filho e graças a Deus muitos dos nossos amigos também já têm filhos, então a gente continua praticamente fazendo a mesma coisa juntos, tudo junto e misturado, porque todo mundo agora tem uma rotina muito semelhante. Quero que as pessoas continuem me procurando para serem consoladas e que o Espírito fale através de mim a essas pessoas. Eu sempre tive isso muito forte, mesmo antes de eu me converter, mas depois que eu me converti, isso ficou ainda mais aflorado e cada vez mais pessoas vinham me perguntar, me pedir conselhos, ser consoladas, enfim. Aqui eu disse que eu gostaria muito de continuar sendo essa pessoa e graças ao Senhor eu continuei sendo essa pessoa. Quero poder dar momentos maravilhosos à minha mãe, como viagem entre nós duas, saídas para compras, comer, realmente coisas que não fazemos tanto só nós, mas sei que ela amaria. Sim, eu sempre quis fazer muitas coisas com a minha mãe, tá aí como se fosse assim, saída de amigas mesmo. Mas acabou que não deu muito pra fazer isso porque eu tenho um irmão que é 10 anos mais novo do que eu. Então hoje eu tenho 30 e ele tem 20 e na época, né, que ele nasceu eu tinha 10 anos. Então quando eu poderia ter esse momento de fato com minha mãe, de sair, etc e tal, de ter esse momento mais de amigas, eu tinha um irmão pequeno, né? E como eu disse pra vocês, rotina de pais com crianças não é a mesma coisa. Claro que a gente poderia ter, né, se organizado, feito algumas coisas, mas na época a gente só não fez. E quando eu tava pra sair da casa dela, eu senti essa falta. E hoje eu vejo que a gente consegue fazer mais coisas assim. Inclusive, na semana passada, a gente voltou de uma viagem onde a gente teve um momento maravilhoso. A gente passou um momento maravilhoso e ela ficou muito feliz. Quero aprender a dirigir. Uau! Hoje eu sei dirigir, hoje eu tenho minha carteira. E eu tenho que agradecer muito a Deus e ao meu marido. Porque, assim, o meu marido, ele me incentivou até o último fio de cabelo pra tirar essa carteira. E até hoje ele continua me incentivando a dirigir, porque eu fiquei um pouco de tempo aí sem pegar no volante, e eu fiquei assim um pouco ansiosa pra voltar a dirigir, ansiosa no sentido de temerosa, sabe? E ele sempre colocando, não, você vai dirigir pra isso, não, eu não vou levar o carro, você vai levar, etc e tal. E ele sempre vai me guiando, ele sempre vai me dando dicas e graças a Deus hoje eu já tô muito melhor. Nesse momento eu queria uma moto. Nesse momento eu queria uma moto. Aqui eu não tava nem casada. Mas eu tirei a minha carteira quando eu já estava grávida. Imagina se eu tivesse tirado carteira de moto. Aonde que eu ia colocar essa criança? Mas sempre me colocam medo. Enfim, quero uma carteira, isso me ajudaria muito. Vejo que em muitas coisas sou cautelosa, até demais. Mas depois de escrever essas coisas aqui,
Me veio uma frase que é descrita na Bíblia várias vezes: não temas. Eu coloquei aqui não temas até colorido, tá vendo? Amém! Espero me lembrar dessa frase daqui em diante. Eu nem me lembrava que eu tinha escrito isso aqui. Hoje temos uma célula ADJ, que significa Adoradores de Jesus, que acontece todos os sábados às 4h30. Estamos fazendo pelo Discord. Por causa da pandemia, a gente usou esse programa online, onde todo mundo entra e a gente faz essa célula acontecer online. Conosco participam geralmente Tiago, Felipe, Cláudio, a família do Rafa, Lutero, Domi, que vão se casar dia 31 deste mês. Olha só! Nossos amigos se casaram no mesmo ano que nós e eu fiquei grávida junto com essa minha amiga 4 meses depois. É desse nível. E nós somos testemunhas no cartório. Sim, eles nos chamaram para ser testemunha deles. Jadson, Thalita, eu e Rafa. Célula é algo que sempre quero fazer. Essa reunião é tão maravilhosa, algo para se levar para a vida. Ansiosa para reabrir. Ai, gente, a célula, né? Antes de eu fazer as considerações finais. A célula durou bastante tempo depois daqui. Tem 4 anos, né, que eu escrevi essa carta. Nós continuamos com essa célula depois de casados ainda. Quando nos mudamos de casa, a célula veio para nossa casa e a gente passou ela para dia de semana, de noite, né, assim que o pessoal chegava do trabalho. Eu engravidei e a célula continuou, mesmo depois que eu tive Judá. Ela continuou por um bom tempo, um pouco antes talvez dele fazer 1 ano, mas nós acabamos mudando de igreja, né? A gente acabou saindo da antiga igreja que a gente estava. E essa é uma das saudades que eu tenho sempre, a célula. A célula aqui em casa, a reunião com os irmãos. O meu testemunho de conversão tem muito a ver com célula, porque eu me converti numa célula, né? Eu comecei a fazer amizades de verdade em Cristo e aprender mais sobre a palavra, entender sobre Jesus mais dentro de uma célula, né? Pra você que não sabe o que é célula, né? É uma reunião de irmãos, né? Nós cristãos reunimos na casa de alguém uma vez na semana e a gente pode ter esse compartilhar da palavra mais próximo, né? Onde a gente compartilha as lutas, onde a gente compartilha as vitórias, onde a gente tira as nossas dúvidas, onde a gente realmente fica mais próximo, sabe? E foi assim que eu me converti, foi assim que eu conheci os meus melhores amigos, que são meus melhores amigos até hoje. Meu marido, né, conheci na célula. Gente, eu amo célula, dá pra perceber, né? Mas eu entendo que há tempo pra todas as coisas debaixo do sol. A palavra de Deus mesmo diz que há tempo pra tudo. Não sei se um dia a gente vai voltar a ter, não sei se não voltaremos. Os amigos não faltam pra gente, pessoas pra caminhar conosco também não faltam. Glória a Deus por isso. Minhas considerações finais, gente, escrevam uma carta pra vocês mesmos. Como eu disse, a minha carta foi por 4 anos e ó, já mudou muita coisa. Ali a gente colocou que nossos planos eram ir pro Canadá e eu nem comentei sobre isso, mas a gente não foi pro Canadá, né? Principalmente por causa da pandemia. A pandemia estava, assim, no auge. Tudo fechado e não sabíamos quando é que ia voltar. Inclusive, ela demorou tanto tempo que eu me casei. Eu engravidei, eu lembro que eu tive Covid com 5 meses, que eu tava grávida. Então, assim, demorou bastante tempo, né, esse momento. Então, a gente simplesmente deixou esse plano de lado, né? Eu entendi, Rafa também entendeu, que não era da vontade do Senhor que a gente cumprisse esse plano. E graças a Deus, porque a gente vê que realmente não era isso que Deus tinha pra nós hoje. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês é escrevam uma carta pra vocês. Eu mesma, sério, eu vou escrever uma nova carta pra mim e dessa vez eu vou colocar, talvez, pra eu abrir com 40 anos. Aí 10 anos já é uma diferença, né? A diferença de lá, desses 4 anos pra cá, é que eu nem trabalho mais nem nova. Hoje eu realmente, assim, me dedico à casa, ao meu marido e ao meu filho. E eu sou muito feliz por isso. Realmente eu acho que eu sou muito privilegiada por causa disso. E hoje eu faço esses vídeos pra vocês aqui. Quem sabe algum dia vai se tornar um trabalho. Mas se não, tá tudo bem. Eu continuo fazendo isso porque eu entendo que é isso que Deus quer de mim. E há 4 anos atrás já era um anseio, né? De ser influenciadora da palavra, de ser uma pessoa que traz conhecimento, uma pessoa que compartilha o conhecimento da palavra com as outras pessoas. E olha só, eu tô fazendo isso hoje. E eu nem lembrava que eu tinha colocado isso aqui dessa forma. O meu conselho pra vocês é escrevam uma carta pra vocês mesmas no futuro.
E tem um caderno de oração para vocês anotarem as coisas que Deus fez, as coisas que você gostaria que Deus fizesse, né? E as coisas que se cumpriram ou não se cumpriram. E vocês vão ver que, de fato, é muito bom confiar em Deus. Quem executa é Deus. Ele coloca tanto o querer como o executar. Façam a carta. Eu espero que esse vídeo tenha inspirado vocês. Eu espero de verdade que vocês possam escrever essa carta e abrir ela no futuro e ver que vocês estão ainda muito melhores do que vocês imaginavam que estariam quando vocês escreveram. Que vocês estão muito mais próximos de Deus, vocês desfrutam muito mais de Deus, das bênçãos de Deus do que você imaginava que desfrutaria quando escreveu essa carta. Então, eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Se você lembrou de alguém, manda esse vídeo também para abençoar a vida dessa pessoa. Eu vejo vocês no próximo vídeo desse canal. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!